Então, senhor Rafael, significa que você acha que Lost copiou a Ilha rá é isso? Para começar o programa já com tudo. Tenho certeza, mas eu tenho toda certeza nisso. Primeiro porque Ilha rá veio 2 anos antes, 2002, 2001 para 2002. Lost Aham. só veio 2 anos depois, se não me engano, 2004, 2005. Então, primeiro tem isso. Segundo, que a história é muito parecida, se você for ver, a única diferença é que o Ilha rá ele se perde em uma lancha numa ilha misteriosa. E Lost é um acidente de avião. Tem umas criaturas misteriosas, tem aquela questão dos outros no Lost, aí tem o Nefasto, os coisos na Ilha rá tem essa questão da solução de um mistério. Apesar de, assim, eu não assisti o final de Lost, eu só assisti o começo, né, os primeiros episódios, primeira temporada. Aham. Mas eu vejo assim que nunca vi críticas em relação a Ilha rá Agora já tem muita gente que mete o pau no final de Lost, que eu já ouvi falar também. Então, olha, não é por nada não, mas nosso produto Tupiniquim é muito bom, viu? Então, e eu tenho uma informação que vai, assim, fortalecer sua teoria. Ilha rá Opa, estreou em 2002, certo? certo. Eles começaram a pensar o programa 5 anos antes, ou seja, ali no meio do sucessão do Castelo rá por exemplo, e custou uma bagatela aqui, já para dar uma informação, 10 milhões de reais na época. Se você for fazer, né, reajuste para hoje, vai dar uma Correções. fortuna. A sorte que, né, sorte, é que tinha aquele patrocínio da Fundação Bradesco, né, que Sim. esses patrocínios eram os que ajudavam muito nessas produções brasileiras da TV Cultura, né, o Castelo teve apoio, o rá antes e também a Ilha, né. Então, olha só, o pessoal de Lost deve ter roubado os arquivos da série lá dos anos 90. Olha aí. É interessante quando você fala dos investimentos, no caso do patrocínio da Fundação Bradesco, até, enfim, de todo o investimento colocado nessa série, porque, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, para a época em que foi feita, 20 anos atrás, os efeitos dessa série não devem nada para os efeitos americanos daquela época. Eu acho que são Aham. efeitos no contexto em que foi feita a série, foi muito bem colocado, nada exagerado, tudo dentro de um contexto. E eu me lembro muito, na época que eu assistia fielmente a série, até um pouco mais velho do que essa época. Essa época eu tinha os meus 4 anos, mas enfim, eu acabei acompanhando a série um pouco mais velho. Mas eu me lembro que eu ficava encantado e mágico com esse universo, eu gostava muito. A minha vontade era de estar lá com ele, sabe? Aham. E era muito doido, porque parecia realmente que era eu achava que era uma ilha. Porque se você for parar para pensar, eram locações, acho que tinha algumas locações de estúdio, algumas Aham. externas que tinha em praia, que, Sim, era enfim, Ubatuba e aparecia Santos, bastante. principalmente, que eles gravavam as cenas de praia. Então, assim, eu vejo, poxa, é uma estrutura, se você for parar para pensar, não muito grande, mas que eles conseguiram transformar em algo tão rico. Eu Aham. gostei muito da maneira como eles exploraram a favor deles tudo que eles tinham naquele momento, sabe? Eu sou suspeito para falar porque é um produto maravilhoso. Então, se aproveitando que você falou das locações, né? Tem parte de estúdio, a parte de praia e as cenas que é floresta mais fechada foi na Floresta da Cantareira que eles gravaram. Então tinha muito essa Oh, questão. Eu já vi, eu não lembro, eu acho que foi a Greta, né, que fazia Rouxinol. Ela falando que assim, tipo, eles estudavam na época, né? Acho que só talvez o Paulo Nigro, né? O gigante, que acho que já era um pouco mais velho, mas os outros eles ainda estudavam na escola e tal. Ela contou que tipo eles saíam da escola, iam direto gravar e passavam a noite lá, e, enfim. Então era uma dinâmica, né, bem complicada até. E você comentou um negócio interessante que você assistiu mais velho depois, né? Cara, parece mentira, mas tipo, eu me lembro do dia que estreou esse negócio. olha, Eu não sei se, eu acho que foi nas férias, tipo de julho, acho que foi em julho. Eu tava na casa da minha avó, que eu ia pra lá nas férias, eu ficava lá o dia inteiro praticamente. Eu tava lá, e aí, tipo, ela tava.
eu não sei por quê, porque ela não assistia TV Cultura, mas estava no Jornal da Cultura de manhã cedo. E entrou uma reportagem no jornal falando que naquele dia ou no dia seguinte ia estrear. E aí teve uma matéria especial falando sobre. E na hora que eu vi aquela matéria, falei, meu Deus, eu preciso ver isso. E aí eu acho que eu comecei a acompanhar. E aí eu acho que entra um negócio também muito interessante, porque a ilha é um negócio que, assim, apesar de ser, né, co-irmão do Rá-Tim-Bum e do Castelo, que tinha uma história, mas você não precisava assistir na ordem, eram episódios aleatórios, você podia assistir um, depois o primeiro, o último, no meio, pegar um ali. A Ilha não, ele conta uma história, é um programa educativo também, que tem bastante aprendizado, né? Eles ensinam bastante coisa, não é tão educativo quanto o Castelo, principalmente, né? Que eu acho que o principal mesmo é a história que eles contam, o negócio do bem contra o mal, então é um negócio diferente, né, do Castelo, é uma pegada diferente. Mas esse não, você precisa assistir os 52 ou 54 episódios. Eu achei lugar falando que são 52 e outros falando que são 54. Eu acho que são 54. Eu também acho. Eu acredito mais na teoria dos 54. Teoria. Meu Deus, Enfim. precisamos de uma teoria para decifrar quantos episódios tem uma série. Pois é, mas você falou algo muito interessante mesmo, a qualidade do roteiro. Novamente, é que são propostas diferentes, mas se você for pensar em questão de texto, em questão de roteiro, há um amadurecimento gigantesco ao longo dos produtos, das franquias Rá-Tim-Bum, que culminou no Ilha. Rá-Tim-Bum era mais um programa, não era nenhuma série. Castelo já vinha com uma proposta um pouquinho mais diferente, tinha um pano de história de fundo. Agora, a Ilha que se concretiza com isso, na criação do Flávio de Souza, que também a gente não pode deixar de mencionar Mundo da Lua, que é da mesmo balaio, que é um clássico e também criado pelo Flávio de Souza. Enfim, e era uma qualidade de texto também impecável. E a Ilha era uma história que realmente tinha começo, meio e fim. Se você perdia algum episódio, para mim, eu moscava em algum momento, se por algum dia eu tivesse perdido algum episódio, por exemplo. E que tem vários plots, twists, tem várias viradas ao longo dos episódios, porque assim, eles não dividiram por temporadas, foram 54 episódios, vai lá, corridos. Só que se você for, vai lá, ter uma lógica mais ou menos de dividir por temporadas, é como se a série tivesse 3 temporadas, mais ou menos, pela quantidade de episódios. Sim. E aí, você vê que a cada bloco de episódios tem uma virada diferente. Sim. Você vê quando a Majestade resolveu se aliar ao Nefasto. Você tem toda a questão do romance, Rouxinol com o Gigante. Tem a questão do amadurecimento do Raio, que é um personagem muito interessante, como ele consegue encarar todo aquele cenário e um plot twist. Bom, eu não vou falar que é spoiler, porque quem já assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assiste, então não vai ser spoiler. Mas o maior plot twist da história foi quando, não sei se lembra, da Cobra Suzana, que era amiga da Rouxinol, mas na verdade era aliada do Nefasto. Esse foi um grande plot para mim, mais no final da série. Sensacional! A transformação da cigarra para borboleta, no caso, a polca, que eu também Lagarta. é um plot a lagarta, perdão, que eu também achei bem interessante, porque no começo eu achava que eram atrizes diferentes, como que é a mesma pessoa fazendo, porque eu via duas personalidades totalmente diferentes, para mim eram duas personagens totalmente diferentes, isso sem contar também, além de outras coisas que a gente vai comentar, mas a reta final dessa série, para mim, é digna de novela. Para mim, é Avenida Brasil, assim, no mesmo nível, sabe? A reta final de Ilha Rá-Tim-Bum, para mim, é maravilhosa. Tem muita coisa boa nos episódios finais. Você fica vidrado, você quer esperar até o final. E, enfim, eu acho maravilhosa o roteiro e a maneira como eles vão amadurecendo. Enfim. Exatamente. Nossa, a gente tem muita coisa para falar. Você citou a Polka. Ela passou 18 episódios como Lagarta, 5 episódios no Casulo
e 31 episódios como Libélula. Agora você soma e descobre se são 52 ou 54 episódios, olha só. É verdade. Muito bem observado. Mas é uma curiosidade interessante, né? Ela passa muito mais tempo como libélula, né? Como borboleta, né? E é o visual mais bonito, assim. Eu gosto muito daquele visual. Mas, né, precisamos nos apresentar e apresentar a ilha, para quem não conhece, né? Olha, eu diria assim, eu passei a tarde, o dia de hoje aqui da nossa gravação, pesquisando conteúdo sobre a ilha. E assim, não tem nenhum vídeo no YouTube falando sobre. Esse daqui é o primeiro vídeo no YouTube, o primeiro podcast que fala só sobre isso. Então, assim, ineditismo, Brasil. A gente vai, assim, ser conhecido por meia dúzia de pessoas, que é o número de fãs que tem essa gloriosa série. Infelizmente, tem muito pouco fã, tem pouquíssima gente que assistiu, e acho que até por isso também não teve continuidade, né? Mas vamos lá. Vamos nos apresentar primeiramente aqui. Eu sou o João Marcos Carneiro, do Cultura Pop Cia, né? Que é o canal que gerencia, vamos dizer assim, esse podcast, certo? Falo sobre conteúdo de cultura pop, Marvel, DC, Disney aí como prioridade. E aqui comigo tá um dos co-apresentadores desse podcast do lado B, né, do Cultura Pop Cia, o Rafael Martins, né, Rafa? Se apresente pra galera. Estar aqui neste podcast mais uma vez, afinal são vários episódios que eu terei a honra, ou estou tendo a honra de apresentar, e como foi dito já pelo Dani, inclusive, vocês vão cansar da minha cara, vocês não vão aguentar mais me ver ou me ouvir, mas eu espero que vocês gostem de mim, ou que possam ir com a minha cara, e enfim, tenho o meu blog Mundo Cultural, que começou como um embrionário, bem embrionário. Eu costumava ver a qualidade dos textos, é uma coisa absurda de pobreza, mas a gente mantém lá porque não tem vergonha. E produzo muito conteúdo em relação às coisas que eu gosto, as coisas que eu escuto, que eu vejo, que eu leio, que eu assisto. E tenho, inclusive, o João como uma grande referência também. Então, ele é um grande mestre da produção de conteúdo, apesar dele não falar muito sobre DC, né, gente? Mas eu gosto. Piadas. Polêmicas. A gente gosta. Ele gosta. Ele gosta. Então, já sigam a gente aqui por favor, nas redes sociais. Se inscreve no canal, quem tá ouvindo no Spotify, já deixa as estrelinhas aí pra gente se classificar aí bem também em todos os serviços de streaming. É isso, e agora vamos apresentar a ilha, então, pra quem não conhece. A gente tem, então, lá 5 jovens, né? 5 crianças, entre aspas, ali, o mais velho tem 16 anos, que eles moram em São Paulo, eles estão se encontrando no cais para pegar uma balsa para ir no encontro de corais. E aí, obviamente, eles perdem a balsa. Eu me lembro até hoje do primeiro capítulo. A gente perdeu a balsa. E aí eles têm a brilhante ideia de pegar a lancha dos tios, se não me engano, de um deles, e eles pegam a lancha para tentar chegar no lugar. E aí, obviamente, a desgraça está feita. Acabou a gasolina da lancha no meio do alto mar. Eles acabam passando a noite ali no mar, adormecem, e aí, quando eles acordam no dia seguinte, eles avistam uma ilha, uma lindilha, como diria Ramiro Serrano, o raio. E aí eles observam a ilha, e no computadorzinho ali do Micróbio, né, que é o mais jovem da turma, ele fala, essa ilha não existe, não tá no mapa. Mas não importa, a gente tá vendo a ilha, vamos até lá, vamos ver se é uma miragem, se a gente tá tudo louco, ou se ela existe. E eles chegam lá, o lugar existe de verdade. Eu gostaria que existisse mesmo, infelizmente não existe. Desculpa por destruir a sua infância. E aí, então, eles ficam lá. E aí a lancha não tem gasolina, e eles ficam lá, eles vão passando o tempo, e eles vão desmembrando a ilha e vão conhecendo as criaturas que moram por lá, né? Tem uma outra humana que mora lá, que é a Hipácia, que ela era egípcia lá, da Biblioteca de Alexandria. Quando ela conta para eles que ela trabalhava com a Cleópatra, o pessoal caiu para trás, assim. Eu acho isso sensacional. É sensacional as ideias que eles têm, né?
Aí tem os vilões, né? O Nefasto, que é interpretado pelo grande Hernani Moraes, né? Passava de 3 a 4 horas por dia, né? Entre aspas, né? Por gravação, para fazer toda a maquiagem dele. Tinha Paul Que Cruzado. sofrimento. Nossa, mas era um negócio muito bem feito, né? Não, realmente. Era fantástico. E eu reparei que, tipo, a maquiagem dele muda, tipo, até um certo episódio é de um jeito. Aí depois fica um pouco mais rebuscada, assim. E eu tenho uma curiosidade muito pra saber como que era feito. Porque, tipo, a cabeça dele, quando ele falava, tremia, mexia, assim. Eu não sei se era efeito especial, se era alguma coisa, uma máquina que tinha ali, eu não sei, cara. É muito doido pensar, porque no começo eu até achava que era tipo uma máscara, uma coisa meio doida, mas que envolvia muito caracterização mesmo, como você mencionou. E é muito doido uma observação, até um adendo ao personagem. E aí você vê como que a série estava também um tanto quanto antenada ao que estava vindo de novidade na época. E eu digo porque um dos principais pontos, ou plots também da série, é o fato do Nefasto vigiar os moradores, quer dizer, os futuros moradores da ilha, ou vigiar a ilha como um todo. Coincidentemente ou não, foi na mesma época que nasceu Big Brother Brasil. Então, assim, você vê uma semelhança de estar antenado com o que estava nascendo na época, com essa questão do grande irmão, para quem pega a referência de George Orwell, em 1984 também. E é muito interessante ver essa convergência de temas e de assuntos. E uma curiosidade até que eu estava querendo, não tenho essa informação, não sei exatamente o que é correto, mas eu queria, você falou da questão da caracterização, né, do Nefasto, como poderia ser. Outra coisa que eu também queria saber era se eles gravaram todos os episódios antes de ir ao ar, ou se eles fizeram uma coisa meio que ao mesmo tempo, por exemplo, sei lá. Foi tudo antes. Porque se foi tudo antes, porque eu tava pensando assim, poxa, será que eles encurtaram ou aumentaram a transformação da Polka por uma certa recepção do público ou não? Eu tinha essa novidade, porque a Polka antes, como lagarta, era muito chata, convenhamos, insuportável. Então eu achava que, sei lá, vamos adiantar um pouco esse processo aí dela, não sei, tô por eu acho que mesmo. A pegada dela é tipo, quando ela vira borboleta, a borboleta é mais bonitinha, e ela vira do bem, né? Sei lá. Exatamente. Ela ainda passa um tempinho do mal ali, mas depois, principalmente quando a Majestade vai pra torre, né? Ela muda de lado. Eu acho que é um acréscimo muito, muito legal. Eu adorava as músicas, assim, falando da Polka. Minha favorita é a dela. Garota animal, inseto fatal, sabe o que faz pra não ter rival. É muito boa. Lirismo do mal, liberou geral, é a libélula bela. E tinha uns clipes das músicas. Não sei se você chegou a ver esses clipes. Cara... Eu me lembro de um especial de final de ano. Isso, exatamente. Eu não vou lembrar quando tem todos os clipes do YouTube. Isso tem. O que não tem é tipo programa, pessoas como a gente falando. Mas até tem os clipes, os episódios tem todos no YouTube, em HD até. Tipo, nem era em HD na época, tá numa qualidade legal. Até hoje passa ainda, até hoje, né, momento que eu tô gravando, a gente tá gravando aqui. Esse podcast pode ser assistido em 2025, 1900 é ótimo, 2070, né, em 2022 tá passando no Rá-Tim-Bum ainda, no canal de TV... Ai, caramba. No canal de TV a cabo, eu dei um soco no microfone. Acontece. Faz parte. E tá passando, assim, eu viro e mexo, eu falo, vou assistir aqui. De domingo, passam 3 episódios, acho que das 9 às 10h30 da noite, que são mais ou menos 30 minutos cada episódio. Aí eu te pergunto, que programa melhor para um domingo à noite do que ver 3 episódios seguidos de Ilha Rá-Tim-Bum? Sensacional. Pra que querer ver Fantástico? Claro. Pra que querer ver Domingo Espetacular? Bobagem dessas mesas redondas de esporte falando um monte de besteira. Vem 3 episódios de Ilha Rá-Tim-Bum, que é sucesso, gente. É o melhor programa. Só tem o Silvio, né? Aí complica. É que o Silvio não tá apresentando mais, né? Mas então tudo bem. Exatamente. Tá perdoado. Se tivesse o Silvio, aí eu ia ter um empate técnico aí. Mas continuando, né? Então tem esses 3 vilões aí.
né? E é essa questão, né, de ter vilão, porque, tipo, no Castelo, que é o que mais faz sucesso, o vilão é o Doutor Abobrinha, mas não é a mesma coisa, né? É um negócio diferente, né? Porque ele é o convidado que quer a desgraça, né? Quer comprar o castelo para destruir e construir um prédio de 100 andares. Mas, enfim, isso é outro episódio. Ai. Eu sou muito bom nas imitações, né? Vocês estão percebendo. É que eu ainda não imitei o Nefasto. Não, se o João é bom nas imitações, pessoal, vocês não me viram imitando. Nossa, eu tenho um leque de imitações assim maravilhoso também, de botar inveja para todo mundo. Até quando você falou da questão do Dr. Abobrinha, até pegando um gancho com o Nefasto, ambos têm uma veia cômica interessante também, que traz um pouco dessa simpatia do público. Eu, pelo menos, nunca ouvi as pessoas terem ódio do Nefasto. Eu já ouvi as pessoas terem medo do Dr. Abobrinha. As pessoas tinham medo do Dr. Abobrinha, inclusive eu. Eu morria de medo do Dr. Abobrinha. Dr. Abobrinha, ele é ótimo. Morria de medo. Aquele suspense, eu sei que o episódio de Ilha Radimbu, mas só um pequeno parênteses, pessoal. Aquele suspense onde a Biba, o Zequinha e o Pedro entravam no castelo e ele ficava meio que vigiando e aparecia depois, eu saía pra me esconder. Era uma coisa doida, eu morria de medo daquilo. Ele é ótimo, Eu tinha pavor. Mas, enfim, o Nefasto, tanto um quanto o outro, apresentam essa veia cômica interessante, até por ser um programa voltado para uma faixa mais infanto-juvenil também, mas que traz também essa simpatia do público bem interessante. Então, é algo muito bom de se notar. Com certeza. E assim, o quanto que ele teve de chance, assim, de fato matar os meninos e ele desistia, ou ele fazia outra coisa. Pois então, é. Tipo, se ele quisesse, ele tinha acabado com o pessoal rapidinho. Aí o Zabumba, posso matar um deles, mestre? Aí, não, meu ósseo boçal. Era muito bom as frases dele. Ele xinga. Aí eu lembro muito do Zabumba. O Zabumba gostava de apanhar, né? Ele era meio... Ele é muito atrapalhado. Ele fala, era tudo que eu queria. Mas eu tenho uma crítica. Cara, como que deixaram esse maluco matar o Solek no último episódio? Olha, ali entre o último e o penúltimo, né? Acho que foi... foi bem nessa reta final. Cara, nessa reta final. Aquilo um aquilo é absurdo. imperdoável. É um absurdo é aquilo. imperdoável. Não E existe. digo mais, aquilo lá não é cena bacana, não, viu? Quando eu vi Solek aquilo entra na lá, frente, né? Que ele vai sentido. atirar a lança no gigante, né? Sim. E é de uma emoção muito... Eu lembro que eles deram um show de atuação naquilo lá, porque foi de uma veracidade tão grande aquilo. Eu lembro quando eu assistia e eu chamava meus pais todos orgulhosos, falando, olha, gente, eu estou vendo uma cena mais pesada quando criança. Eu lembro que eu tinha dessa de ter o maior orgulho de falar nisso, sabe? E eu via que era uma cena pesada e que, de uma certa forma... imperdoável também, mas que eu vejo que para a história, de uma certa forma, tinha que ter um final que... Sempre quando é o final de alguma coisa, alguém tem que morrer, né? Que pena que foi o Solek, mas, assim, foi um desfecho surpreendente que chocou. Eu fiquei muito chocado na época, e muito pesado, e... Nossa, enfim... Ele chamando a Rochinol de Rochichol, até hoje eu falo. Ele usando o relógio, o lagarto usando o relógio, o gigante dá pra ele, muito bom. Sensacional. Falei das tiradas, né, do Nefasto, né, do Zabumba também e tal, mas tipo, a própria Hipácia, né, o gigante vai lá logo no começo, né, na torre, rouba o fogo, né, aí ela Prometeu, né, que é o deus, acho que é, né, a Deus lenda grego, de Prometeu, sei lá, enfim. Que era um negócio muito legal, e aí ela chamava também os outros, tinham apelidos, agora eu não vou lembrar todos, mas ela dava apelidos pro pessoal e tal, né, relacionados à história mesmo, né, e isso era muito legal também, né, que você fala, quem é Prometeu, aí você quer saber quem é, e pesquisa, e aí que entra o lado educativo. O lado educativo. Exato. Aquela ciclo, né? Que tudo eles pesquisavam lá. A bateria daquele computador nunca acabou. Eu queria um computador daquele. Eu amava aquele notebook do micróbio. Meu sonho era ter um computador que nem aquele. Era nunca acabava a impressionante bateria. aquele computador. Não, impressionante. Um outro ponto interessante da série, indo para essas tiradas da Hipácia,
eram alguns bordões que a série também criou. Até hoje, quando eu não conheço alguma coisa, eu falo, muito prazer, Rouxinol. Nossa, sim, sim. Eu não falo que eu vou quando a passar pessoa... vergonha, mas eu penso. Não, é quando a pessoa assume total ignorância sobre um assunto, Aham. muito prazer, Rouxinol, tipo, eu achava o máximo, e eles repetiam esse bordão toda a série, e Sim. pra mim pegou super. Aham. Super pegou. Eu Com gostei certeza. muito. E aí eu não sei o quanto também que, por exemplo, o Raio, seu jornalista ali, nos influenciou a fazer jornalismo também. Tem ele, tem a Excelente Penélope questão. no Castelo, né? Que é um negócio que, assim, caracas, ele, tipo, fazia super o jornalista ali com o microfone, aí o micróbio ficava na câmera, eles registravam tudo, né? Eu não sei o quanto que Sensacional. isso influenciou, mas é uma questão interessante que fica aí para fazer uma sessão de terapia sobre. Exato, um divã aqui no JM, no podcast do JM. Porque a gente se já sugeriu para o nome ser Boteco JM, poderia ser também Divã JM. Olha, ia ser bom esse nome também, viu? Ia Meu ser Deus. muito interessante. Mas você sabe, você falou da Penélope no Castelo, vale ressaltar que a Angela Dipp foi a única atriz que permaneceu nas 3 séries, Rá-Tim-Bum, Sim. Castelo e Ilha. Castelo como Penélope, Uhum. Ilha Rá-Tim-Bum, Nhanhanhã. Rá-Tim-Bum não me recordo A qual Tim-Bum, personagem. eu vi ela mas... falando que ela participava daquele Senta que lá vem a história. Ah, é Mas eu ótimo. não me lembro também, não. Mas como Nhanhanhã também, icônica, e recentemente, antes da pandemia, na verdade, quando eu Uhum. fui na TV Cultura, tive a oportunidade de conhecer os estúdios, eu pude ver de longe a árvore que existe até hoje, onde eles gravavam as cenas da Nhanhanhã. Até o moço que foi lá me apresentar falou, olha, ali é onde gravavam as cenas da Nhanhanhã, do Ilha Caracas, Rá-Tim-Bum. eu vi que a árvore da Hipácia existe lá ainda. Você Mas vê uma a da loucura. Nhanhanhã eu não sabia, caracas. Existe. E imagina, né, ficar pendurada ali, né, um negócio trabalhoso, né? Então, não aparecia tanto assim, né? Mas, pô, ficar ali pendurada naqueles cabos ali para fazer a aranha e ficar numa posição desconfortável, né? Deve ter sido bem complicado. É que assim, você pega, vai dar entrevista, a Angela Dipp. Aí ela só fala sobre o castelo. Aí você fica, tá. E a ilha? Então. Fala muito pouco, porque ninguém conhece. É muito triste isso. Porque é uma pegada diferente que acho que até é o nosso papel de estar aqui falando sobre, né? Se alguém conhecer e tal, porra, tem todos os episódios aí no YouTube facinho de achar. Tem uma playlist, tá fácil, tá fácil. Uma outra coisa que eu queria falar sobre é o elenco, né? A gente já citou a Hernani Moraes, a gente já citou a Angela Dipp, a Hipácia, que era a Graziella Moreto, a Polka era a Liliana Castro, são, todos mega conhecidos, né? O gigante era o Paulo Nigro, a Rouxinol é a Greta, que na época era a Greta Eleterou, alguma coisa assim, agora é Greta Antoni, fica mais fácil de falar. Facilitou a nossa vida. De vez em quando eu posto alguma coisa da ilha no meu Instagram, fazer um parênteses quando eu posto, aí a Greta, ela sempre comenta, assim, é muito legal, porque ela eu acho que é a mais apegada, assim, a essa série, assim, sabe? É a que mais comenta sobre, sabe? Sei lá. E aí eu não sei se você sabia, mas lá os narradores da história, né, o Rá-Tim-Bum, né, os 3 bichinhos, eles eram dublados pela Fernanda Takai, do ex-Patufu, né? O Pedro Mariano, que é o filho da Elis Regina, e o Mukasa. O Mukasa eu não sei quem que é, sinceramente. Mas os outros dois... Eu também vou assumir minha ignorância a respeito do Mukasa. Porque, assim, conheço pela série. Sim. E pelo contexto. E era interessante como eles conduziam a história, os 3 personagens. Serviam como um fio condutor interessante. Vale destacar também a Tuane Costa como Majestade, para mim, uma das maiores atrizes desse elenco, porque ela tinha tão pouca idade na época, fazia uma personagem de 12 anos, não sei exatamente quantos anos a atriz tinha, mas ela trazia uma maturidade
muito interessante para a personagem, trazia algumas discussões sobre empoderamento feminino numa época onde ainda Que não não se se discutia falava. muito sobre isso e colocava em pauta esses temas tão necessários e importantes. Então, e ela com uma personalidade muito forte, ela trouxe uma personalidade muito forte para a personagem e eu achei isso muito interessante. Sim, sim. E tinha também o Henrique Streuter, que era um dos Tibio e Perônio lá do castelo, que eu não vou saber qual deles que é tudo igual. E aí ele fazia o coiso. E aí é engraçado que, já vamos entrar na parte do filme, no filme ele faz o Solek. Eles trocam o ator, o Luiz de Abreu, que era o Solek, não fez o filme. E aí outra troca também, né? A Polka não é a Liliana Castro, é a Bárbara Paz no filme. E aí no filme, nossa, a Polka realmente é tipo vilã mesmo. Eu me lembro a cena que ela pega a unha dela, ela rasga o rosto da Rouxinol. Esse filme é fantástico, diga-se de passagem. É um filme um pouco doido também, porque eles inserem num contexto... não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, porque na teoria todos estão lá, então tem alguns fãs, eu já vi algumas discussões na internet que se colocaria entre o episódio X e entre o acontecimentos do episódio X e Y. Acho que é 29 e 30 que eu vi. Mas não, porque é o momento em que a ilha tá em seca. Porque é o que acontece lá, né? Que a ilha tá em seca, ele precisa de trovões, aí vem o martelo de Vulcano. Mas não faz sentido. Porque eles sabem que o Nefasto é o Ari Eliban, eles sabem do Mofta Shabá, eles sabem de coisas que eles só descobrem nos últimos episódios. Então, a série, ela só pega, tipo, você assistiu a série? Beleza. Vamos fazer um filme sabendo de tudo que já aconteceu. Os elementos, exato. Sim, falando em elementos, usa, né, os 4 elementos, né, fogo... Muito bem lembrado, verdade. São os 4 elementos, aí os meninos se posicionam lá no final do filme, aí eu nunca vou esquecer o Nefasto lá no final do filme, cavando, meu martelinho, é fantástico, gente, esse filme é maravilhoso. Altas épocas de ir na locadora alugar esse DVD. Sim. Eu tive a oportunidade de ver esse filme no cinema e aí eu desisti, porque eu falei assim, eu não quero ver o Nefasto grande na telona. Eu tinha medo do Nefasto, tá vendo? Mas do Doutor Abobrinha, não. Eu tinha medo do Doutor Abobrinha. Ele não faz mal a ninguém. Ele falava assim, eles vão assinar este contrato e este castelo será meu. Qual o medo disso? Uá! Ai, meu Deus do céu. Estamos acabando com a nossa imagem de vez. Não, reputação vai à ruína, Pergunta importante. Você sabe o que significa Halumakai? Olha, uma pequena piada nesse sentido. Já cheguei a confundir Halumakai com Hakuna Matata. Então, assim, há momentos de confusão nas expressões, mas, sendo muito sincero, que eu me lembre, tem muito a ver com essa questão da despedida, né? Misturando com uma questão de eternidade, porque era meio que o bordão, ou a frase que eles falaram para se despedir do Solek. Depois que era que ele fazia quando ele coisava o sol lá, né? Era a frase dele. Exato. É uma dica. É quase uma música do Coldplay. Quase uma música do Coldplay? É, uma música. La vida? Viva a vida. Olha só, maravilhoso. Não me pergunte em que língua que é isso. Ou se é uma língua ou se eles que inventaram, mas é sobre isso. E tá tudo bem. Tá super bem. Ai, mas que loucura. Eu tenho aqui agora uma prova de que eu sou o maior fã de Ilha Rá-Tim-Bum. Uma prova não, várias provas. Polêmica. O maior. Eu me auto-intitulo o maior. Então vamos lá, vou começar a mostrar aqui objetos. Como um VHS, sim, existe. VHS é um objeto que muita gente que está nos assistindo agora vai perguntar que porcaria é essa. Isso aqui chama-se fita de vídeo, que eu chamava de fita de vídeo. Olha aqui, Ilha Rá-Tim-Bum. Por isso. Olha que momento maravilhoso. E aí, nostalgia aqui, total. Passe com as crianças. Esse bicho aqui que eu não sei, não lembro o nome. Essa aqui é a fita número 5. Tem 4 episódios. Então, eu ia falar exatamente isso porque
e tava até aqui, tinha até anotado aqui na minha colinha para falar Olha, sobre as fitas, cara com por cola. quê? As fitas foram lançadas 6 VHS, e se não me engano, 2 DVDs depois, mais 6 VHS. DVDs eu digo originais. E Aham. 6 VHS da história. Tem E mais eles uma aqui, ó. resumiram A número 1. em. Ó lá. E eles resumiram em 24 episódios a história que foi exibida em 54. Ou seja, tá ligado à tarde, quando você tá na Globo assistindo as novelas, você vê a Avenida Brasil, você já viu Laços de Família, agora que tá passando a Favorita, o Clone recentemente, agora se você estiver assistindo agora em 2022, você pode estar escutando em qualquer outro momento esse podcast, mas enfim. Eles fizeram uma coisa parecida com o que a Globo faz nas novelas da tarde, onde eles não passam a Uma novela na íntegra, cortada. eles passam um resumo, dão umas tesouradas em alguns momentos. E o VHS é interessante porque por mais que eu gostasse muito de ter esse VHS, eu acabei perdendo isso. Acho que eu cheguei a doar, depois não tem mais isso na minha coleção, fiquei arrasado com isso. Mas em alguns momentos eu ficava incomodado um pouco com o VHS, justamente porque eles cortavam algumas coisas, e tinha episódios, que eu me lembre, que eles emendavam, tipo, é um episódio que eles colocam o título, mas eles mostram 2 episódios Uhum. como se fosse um, e tem uns cortes meio esquisitos, tem algumas horas que perde um pouquinho o fio da meada, mas é óbvio que é super válido o lançamento para a época, até para que a obra pudesse servir como Aham. uma relíquia, né, como uma consolidação, mas nossa, altas épocas que eu ficava vendo esse VHS assistindo em casa, viu? Então, eu tenho duas questões com relação a isso. Uma vez eu vi num grupo de Facebook da Ilha, de fãs, o pessoal falando que, por exemplo, essa versão que eu falei que tá passando agora no Rá-Tim-Bum, né, na TV a cabo, que eles têm alguns cortes também, mas não corte de episódio. Algumas questões mais, sei lá, de preconceito, assim, de racismo, sabe? Que os caras cortaram. Eu não sei dizer, mas o pessoal que é mais, assim, que tem tudo muito fresco na memória, diz que aconteceu isso. E eu acho que, assim, o começo e o final é muito legal. Mas eu acho que chega ali um meião que fica meio arrastado. Então Barriguinha. esses cortes talvez sejam justamente para dar uma lapidada melhor. Eu acho que aquele meião ali não acontece nada de muito relevante. Tem uns episódios que estão ali, parece que é para encher linguiça. Que realmente é aquele episódio que, mas é natural, assim, sei lá, até falando, sei lá, das séries da Marvel no Disney Plus, que eu acompanho bastante e trago bastante conteúdo no canal. São séries curtas, a maior que tem 9 episódios. Chega ali no meio da série, que realmente tem 1 ou 2 episódios que você fala ali, tá, isso poderia ter sido feito de uma maneira, para dar aquela respirada, né? Aquele respingo de respiro, para não ficar um negócio muito veloz. Então eu acho que é algo natural. Mas é que como são 54 episódios, acaba sendo muito tempo de respiro, né? Uma coisa é você ter 1 episódio de respiro numa série de 9. Outra coisa é você ter 10 episódios de respiro numa série de 54, né? Então eu acho que é uma questão. E ao mesmo tempo eu vejo que o universo que foi criado foi tão lindamente feito que para mim eu nem me importava de ser encheção de linguiça, eu só queria passar mais tempo com aqueles jovens lá, sabe, assistindo. Porque, sei lá, é algo que eu me apaixonei tanto e que eu gostei tanto. Porque, inclusive, o meu maior contato com a série foi através dessas fitas. Só depois, na época que começou a passar pela TV Rá-Tim-Bum, quando veio para o Brasil, especialmente pela NET aqui em Campinas, que eu tive a oportunidade de acompanhar todos os episódios. Então, assim, tinha alguns que até falei, nossa, eu não conhecia esse, então tem uma continuaçãozinha ali e tal. Então, é uma discussão interessante. E eu não sabia da existência desse grupo no Facebook. Se ainda tiver de pé, eu vou mandar minha solicitação para entrar lá. Vou te mandar o link. Faz tempo que eu não acesso, mas eu acho que existe. Aí, né, eu também tenho os VHS, né? Porque os VHS não, os DVDs. Eu tenho aqui esse daqui, que não tem número, né? Mas é o Descobrindo a Ilha. Deve ser os primeiros episódios.
igual a fita aqui, deve ser mais ou menos a mesma coisa. E aí eu tenho aqui o A Aventura Começa, que acho que também é tipo comecinho. Maravilhoso, Nefasto, né? Olha que figura muito bom. Belíssima. Ah, tem mais um aqui agora que eu vi. Que é o Enigma e a Aventura Final. Então é a parte final, que é a parte mais legal que tem, né? Sim. Esse aqui tem até 2 DVDs, inclusive. Muito bom. Essa reta final é maravilhosa. Alucinante. É muito bom. Talvez se eles tivessem retirado um pouco dessa barriga, pudesse dividir melhor essa fase final aí. Mas, Pode né? ser. Não vou reclamar, não vou. Porque, sei lá, os últimos episódios parece que fica muito corrido. Sei lá. Poderia ter dado mais tempo Concordo. Pra desvendar as coisas. Aí também tem o DVD do filme. E aqui é legal reparar na maquiagem do Nefasto, como no filme fica bem mais, né, assustadora e tal. A própria roupa dos personagens muda, né? Todos os personagens, né, ganham uma roupagem mais adulta, mais séria, né, dentro do filme. E aí aqui agora, o CD, também muita gente vai me perguntar o que é um CD. E isso aqui é maravilhoso, porque eu me lembro do dia em que a minha mãe, à noite, ela saiu, ela foi no shopping e ela voltou com esse negócio aqui. Cara, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Tipo, ela chegou, olha o que eu achei. Aí eu, meu Deus. E isso é interessante, o CD, né? Que traz junto uma memória afetiva incrível por trás. A gente lembra do dia que a gente recebeu de presente, ou do dia que a gente comprou, lembra o que estava fazendo no dia. Uhum. É realmente muito especial. Cara, todas as músicas são muito boas, ó. Ilha Rá-Tim-Bum, né? Que é a abertura. Ilha Rá-Tim-Bum. Nossa. E a abertura é muito legal, ó. Eles vão apresentando os personagens ali. Muito, muito bom. Aliás, a abertura já no começo dava um spoiler da polca mudando. Então aquilo que você perguntou não faz sentido. Deles terem... Não, eles poderiam ter encurtado. Não, de fato, eles poderiam ter encurtado, mas a mudança estava prevista. Sim. Aí a Pessoa Nefasta, que, tipo, só recentemente que eu fui saber que essa já era uma música do Gilberto Gil, ele só mudou um pouquinho o ritmo, né, pra série. A música, ela é mais longa, eu acho, a versão original, vamos dizer assim. Mas ela se encaixa, 80, se não me engano. Ela se encaixa super no personagem, né? E ele é um cara muito... Não vou falar da obra de Gilberto Gil aqui, mas tipo, Sítio, Ilha, só faltou uma música no Castelo, né? Pois é, não, exatamente. E o Gil eu considero praticamente uma divindade para mim. O Gil é, enfim, outro assunto para um outro episódio também. Aí Eu Mais Eu, que era a música do Gigante, Lá Vem a Menina, a música da Rouxinol, Micróbio, que o nome já diz, Tribunal das Causas Realmente Pequenas, da Majestade, que era cantada pela Patufu, né, que estava no elenco. Essa música. Ótima a Fernanda Takai. A música do Raio, que chama Raio, cantada pelo Mosca. Só, que era a música do Solek, que era uma música triste, né? Sozinho, só ele, solitário. Nossa senhora, socorro, gente. Desgraça total. Desgraça total. Desgraça total. Desgraça total. Libélula Bela, que é a minha favorita, a música do Vini, muito que bom. Era a música da Polka, a música do Zabumba. Nossa, o Vini. Não, olha, quem lembra de Vini é porque tá velho, porque o Vini é conhecido por uma música no começo dos anos 2000, da famosa Heloísa Mexe as Cadeiras. Se você sabe do Isso que eu tô falando, aí é o nosso episódio de nesse... gerações, hein? Exato. Se você sabe do que eu tô falando, comente aqui no YouTube ou mande uma mensagem para nós no direct, enfim, com o link na descrição pelo Spotify. Significa que você está velho, porque essa música realmente é trágica. Aí tem a música da Nhanhanhã, que só fica Nhanhanhã. Era uma coisa meio macabra, né? É muito ruim. Música. Aí tem a música do Duelo, que é uma música que, tipo, quando tá a Hypatia lutando contra o Nefasto. Aliás, eles podiam ter desenvolvido mais duelos mágicos entre eles. Tem um logo no começo, assim, da série, sei lá, segundo, terceiro episódio. É ótimo esse duelo. Uhum. Muito bem. Com uns efeitos, assim, fica o vermelho e o azul, o vermelho e o azul. Sim. E ele ganha. Ele ganha, fica ela lá no chão, aí ele dá risada.
Ai, Eu ai. adorava. Quarteto Nefasto e o instrumental da ilha. Muito bom, muito bom. Esse instrumental da ilha é muito bom, porque finaliza, inclusive, a série, e é o Sim. instrumental do tema de abertura. Eu gostava muito desse instrumental. Aham. Sempre gostei muito. Tem a música da Hipácia, que não tá aqui no CD. Inclusive, diga-se de passagem. Tem a música dela. Mas eu acho que no especial da TV Cultura eles mostram, não mostram? A Não música da sei. Hipácia? É a música que no filme a Rouxinol canta na hora que ela tá desacordada e aí ela acorda. A Rouxinol, ela começa a cantar lá e aí tem a letra da música, que eu acho que não tinha na série. E aí ela começa a cantar, e aí ela acorda despirocada da cabeça. Mais louca do que já era. Que já era louca. Fica mais louca ainda. Não, completamente. Eu tava me lembrando agora, quando a gente estava falando sobre a questão dos bordões, outro que para mim também super pegou, além do do Muito Prazer Roxinol, tinha uma frase que o Solek falava muito, era, não é possível! Ele falava o tempo todo, e a mim também pegou toda hora, então ele fala, mas não é possível! Aham. Como que isso pode acontecer? Não é possível! Ele Aí falava Pássia muito também isso. falava, poderosa Isis? Acho que era Isis, né? Eu Era, não sei quem é Isis, tipo, mas era estou uma poderosa indignada, aí. tipo, como assim? É. Ela falava, poderosa. Saudades. Ai. E tenho um jogo de tabuleiro, cara. Eu amava esse jogo. Esse jogo é muito Será bom, que eu ainda cara. tenho isso? Cara, tem os eu era bonequinhos deles. Isso aqui é fissurado sensacional. por esse Isso jogo. aqui é sensacional. Tinha um Eu lembro que eu quebra-cabeças me... também, mas eu não achei. Eu não sei se eu não tenho mais. Nossa, Ó, tem não tipo as acredito. cartinhas dos personagens. Sim. E tem tipo os bonequinhos deles aqui, ó. Eu era apaixonado Olha por isso. esse jogo. Eu ainda não sei se eu tenho em casa. Eu preciso caralho. procurar aqui. Aqui, ó. Esse personagem é o melhor de todos. Ídolo Aí tem Mor Aí Supremo. tem as crianças aqui. Tem as cartinhas de todos os personagens. E é isso. Ai, Nossa, ai. eu me lembro Depois muito dessa, quando eu não sou o levava esse maior. jogo. Eu não sou o maior fã dessa série. Eu não sei quem é. Olha, eu tenho que reconhecer que eu estou a milhões de léguas distante de ti. E, apesar de eu ser um grande entusiasta e apaixonado pela ilha, realmente você é um cara das coleções que merecem os nossos aplausos e a Só que nossa ninguém admiração. encosta. Ninguém tira de mim. Ninguém toca. Ninguém toca. É muito Ai, bom. que fase. E aí, o que mais o senhor tem a dizer? Eu gostaria de finalizar a nossa discussão com, na verdade, um ponto que pode se encaixar tanto para o episódio da ilha quanto para outros episódios que, eventualmente, você que está nos ouvindo ou que está assistindo possa já ter ouvido ou possa ter já visto. Quando você comentou que os episódios da ilha estavam disponíveis pelo YouTube, né, numa playlist, até fácil de achar. Inclusive, a temporada completa, também numa coleção meio caseira, vendida pelo Mercado Livre, que eu já vi também. Sim. Aí fica aquela discussão. É justo ou não é justo disponibilizar este material? Tanto para venda em DVD ou disponibilizado pelo YouTube? Porque, pensando na memória afetiva, Viola é os direitos óbvio. autorais, teoricamente Então, é um crime. mas viola os direitos Mas esses autorais. aqui são todos gente... produtos originais, vendidos pela Não, cultura. Exato. Então aí fica essa pulguinha aí para vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo pensarem. Por quê? Eu sou um grande entusiasta destas obras ficarem disponibilizadas, serem o mais acessíveis possível para que a gente consiga transmitir esse legado, transmitir para outras gerações histórias tão especiais, marcantes para nós, como foi a ilha. Então, mas ao mesmo tempo tem essa questão de violar os direitos. Então,
estaríamos fazendo algo contra a lei, inclusive disponibilizando estes episódios, né, pelo YouTube. O que eu acho engraçado é que tá em HD, ótima qualidade, acho que é melhor até do que passa na TV Rá-Tim-Bum, não sei como. O Castelo, por exemplo, tem todos os episódios no canal oficial do Castelo e tal, é um negócio oficial. Só que é um negócio assim, que ao mesmo tempo é tão esquecido pela própria TV Cultura, né? Quando teve uma exposição dos 50 anos da TV Cultura em São Paulo, eu fui. E tem um espaçozinho lá da ilha e tal, tinha a roupa do Nefasto e não lembro de quem mais que tinha, mas tipo, era um espaço minúsculo, assim, sabe? E eu, tipo, eu gostaria tanto de poder ter mais acesso a esse tipo de conteúdo, de, sei lá, cara, eu vou dizer um negócio pra você. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu faria um remake dessa beleza, desse bagaço. Olha, eu pensaria no remake e produziria um documentário Claro, para falar sobre esta obra. com certeza. Porque merece muito. Eu Uhum. vejo, eu acho que, inclusive, se alguns dos atores, você, Greta, você, Paulo Nigro, ou quem sabe, Flávio de Souza, a gente tiver a honra de ter Flávio de Souza como um dos nossos ouvintes ou espectadores, se você estiver vendo ou ouvindo esse podcast, por favor, entre em contato conosco para disponibilizar para nós, humildes fãs e réis mortais e jornalistas, mais material sobre essa série, ou até dar um ok, viabilizar, quem sabe, de uma certa entrevista. Forma, uma entrevista, exato. Nossa, para mim seria sensacional. Eu acho que assim, por exemplo, até hoje o pessoal do Castelo, né, eles falam que eles têm muito problema para produzir conteúdo, né? Por exemplo, a Angela Dipp, ela tava fazendo uma época aí cosplay, né? Cosplay é ótimo, né? Como Penélope, no Instagram, a cultura mandou tirar do ar, mandou ela parar de fazer isso. O Cássio Escapim, ele fazia a peça do Nino, acho que também mandaram cortar, porque esbarra nisso que você estava falando, direito autoral e tal, é um negócio muito fechado, assim. E o Castelo, que é o Castelo, não tinha produto oficial, não tem lá tanto conteúdo assim. Imagina a ilha, o quanto de coisa escondida não tem aí por trás. Assim, eu teria muita vontade, muita mesmo, de conseguir ouvir essa galera falar sobre, contar histórias de bastidores. Você pega a história de bastidor do Castelo, tá cheia. O Luciano Amaral vai em podcast, é o que mais ele fala, Angela Dipp, o próprio Cássio Escapim. O Castelo teve agora a propaganda que teve da Oreo, né? Sim, nossa, exato. aquilo lá foi fantástico, reuniu parte do elenco. E eu acho que falta. Mas por que falta? Porque, infelizmente, foi pouco divulgada, pouco conhecida e tal. Por exemplo, os nossos colegas aqui de podcast, o Dani e a Carol, eles desconhecem e são da nossa idade também. Então não é uma questão de idade, não, é que não sei o que aconteceu. Não. Porque pra mim, eu não consigo entender, tipo, não agradou. Como que não agradou, entendeu? Não tem como não agradar. Eu acho que talvez o que possa ter pegado um pouco foi justamente, eu não tô querendo botar a culpa no colo de ninguém, mas o que possa ter pegado um pouco é que a gente brincou um pouco com a semelhança com Lost, mas na época que a ilha foi lançada, querendo ou não, era uma história um tanto quanto ineditismo dessa história. Também, tudo bem, temos Robinson Crusoe, temos aquele filme O Náufrago, que é super conhecido, Tom Hanks, ok. Mas a história de uma série onde jovens ficam perdidos numa ilha, a gente não tinha. Era um ineditismo. Porém, logo em seguida veio Lost. Então, talvez, pelo menos aqui no Brasil, óbvio, né, tenha talvez tirado um pouco o foco e aí as pessoas meio que esqueceram que existia uma série brasileira que já havia sido feita sobre o mesmo tema. Então, eu falo de coração que eu acredito que haja uma inspiração ou que pelo menos tenha tido uma mudança de foco nesse período e as pessoas acabaram se recordando muito mais de Lost, aqui no Brasil, deixando bem claro, do que com Ilha Rá-Tim-Bum. E se eu fosse um cara do marketing, a Oreo fez comercial em relação ao Castelo, né? Eu faria um comercial da Negresco com a ilha. Pra mim, ó, fechou. Pra mim fechou. Contratem esse homem. Olha só, um gênio do mal. Eu acharia genial.
simplesmente genial. Eu E achei depois muito eu bom. tenho tantas ideias de marketing que eu posso passar para vocês, que aí, se vocês soubessem, olha, Meu Deus, que perigo. seria ótimo. Ai, ai, cara, foi muito bom. Eu achei que a gente ia ficar 30 minutos aqui. Deve estar chegando a 1 hora de programa daqui a pouco, eu não contei. Mas Eu é sobre acredito que tenha isso. Eu sido acho que a isso gente mesmo. precisava ter essa liberdade para falar sobre isso. Eu gostaria muito de que esse material chegasse até a galera que fez a série. Como eu falei aqui no programa, em algum momento, tipo, que quando eu posto alguma coisa da ilha, a Greta sempre comenta. Eu vou mandar para ela no Instagram, vamos ver se vira alguma coisa aí. Por favor. Eu queria saber também, por exemplo, eles têm contato um com os outros? Porque, por exemplo, quando eu tava falando do elenco, você citou a atriz que faz a Majestade, que sumiu. Eu não sei por onde ela Nunca mais anda. vi. Nunca mais vi. Outro dia que eu descobri... Nossa, eu tava encerrando o programa, já tô trazendo outro assunto. Outro dia eu descobri que o Raio, que tava sumido também, ele virou cantor, acho que de rap, um negócio assim. Mas, assim, não é famosão, mas enfim, é o Abayomi de Oliveira. Acho que ele até mudou de nome artístico, alguma coisa assim. Então é uma galera que, assim, tirando um ou outro, que ficou escondido também. O próprio Micróbio também, acho que não seguiu essa área, né? Série, alguns anos depois, não sei se você lembra do Qual é o Bicho. Também era da TV Cultura, que era manipulado, que era um macaco, que andava junto com os... Que era uma casa, que era tipo um zoológico, assim. Ele fazia essa série, mas isso foi uns 5 anos depois. Ah, não sabia. O Da Micróbio. ilha. Micróbio, sim. Legal, legal. Mas enfim, então queremos mais. Eu tocaria um projeto inteiro sobre isso. Se Greta, você que é acessível, nos escute, atende ao nosso apelo. eu vou recortar esse trecho e vou mandar para ela no sobre Insta. ilha. Não, é uma ótima... Para quando a gente tiver um canal de cortes, é excelente esse trecho. Por favor, Greta, mantenha viva a memória de Ilha Rá-Tim-Bum, por favor. Eu sei que você fez novela no SBT depois, São mas 20 anos. por favor, faça 20 anos dessa série incrível. Caracas, nós estamos ficando velho. É mais um programa que eu termino falando que eu tô ficando velho, meu Deus do céu. Eu vou terminar esse programas todos aqui precisando de mais terapia. Façam terapia. Inclusive, ele também sempre fala isso nos podcasts. Façam terapia, gente. É importante. Tamo junto, galera. Obrigado, Rafa. Até o próximo programa. Prazer é meu, gente. Muito obrigado. Falou.